Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele o louvor, a honra, a glória, a soberania, a sabedoria, o louvor, a ação de graças por todos os séculos sem fim. É isso que nós vivemos hoje, é isso que nós viveremos por toda a eternidade. Esse é o grande presente de Deus para nós, é a grande graça que Deus quer dar a cada um de nós. É por isso que rezamos suplicando, pedindo ao Espírito Santo que ilumine as mentes, os corações de cada pessoa, para que sinta na partilha da palavra, que sinta nesse momento em que você ouve a voz de Deus, porque a palavra é a voz de Deus. O próprio Deus, o próprio Jesus que se encarnou, veio habitar no nosso meio para nos ensinar, para nos conceder o dom da eternidade. Hoje tomamos o capítulo 13, versículos 16 e 17 de São Mateus. Olha a maravilha disso. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Bem-aventurados, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Jesus está dizendo que todos os profetas trabalharam grandemente. Profetas deram a sua vida, tantos profetas do Antigo Testamento deram a sua vida para a obra da salvação, anunciaram a libertação de Israel. Logo depois, principalmente depois da saída do Egito, que foi o primeiro sinal do poder de Deus que os queria libertar de tudo, e especialmente da morte. Então, os justos e os profetas do Antigo Testamento ansiaram por ver a glória de Deus se manifestar. Imaginem o próprio Deus vir até nós, viver no nosso meio, estar presente no nosso meio, ensinar a sua palavra. Claro, pela Sagrada Escritura, mas pelo dom do Espírito Santo que Ele prometeu a todos nós. É por isso que pedimos a cada dia, por vocês, por nós, o dom do Espírito Santo de Deus, que sejamos iluminados, fortalecidos, animados. Às vezes caímos no desânimo, algumas coisas ruins nos acontecem, mas Deus é maior do que tudo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, fixando o nosso olhar nessa palavra que é vida e que é eterna, até as dores que passamos, os pecados que fizemos no passado, de que hoje nos arrependemos profundamente, até disso Deus se serve para nos fazer crescer na sua palavra, crescer na fé, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou cantamos um hino como São João canta no seu Evangelho. É um hino, quase todo o Evangelho de São João é um hino à glória de Deus. O Verbo que era Deus, que estava junto de Deus, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. O que nossas mãos tocaram, o que nossos olhos viram, o que nós sentimos, a presença de Deus no meio de nós. Aquele homem Deus no nosso meio, nós sentimos o Deus que se fez homem, nós tocamos no Verbo da vida, nós vimos a ressurreição do Verbo da vida. Nós, agora, aqui, nesse capítulo 13 de São Mateus, ele está dizendo: muitos justos e profetas desejaram ver o que nós estamos vendo e não viram. Desejaram ouvir o que nós ouvimos e não ouviram.
É porque está toda a eternidade aqui partilhada no Evangelho, na Sagrada Eucaristia, na igreja que partilhou, que é fonte confiável de toda a palavra de Jesus. Nós já dissemos aqui várias vezes, São Jerônimo traduziu a Bíblia inteirinha. Você já viu uma Bíblia inteira? Você já viu aquilo? Dizia um amigo meu, um conhecido meu, é uma salada de arame farpado. Para descrever a Sagrada Escritura, ele dizia isso, porque é escrita em grego, aramaico, hebraico. Depois São Jerônimo pegou toda essa salada de arame farpado, que é uma coisa não deglutível, que você não consegue engolir, e traduziu tudo para o latim. Esse homem passou praticamente toda a sua vida útil traduzindo a Sagrada Escritura para o latim, que era a língua do povo. A fonte, a igreja que é fonte da vida. Hoje umas pessoas aí, um Zé Ninguém que nasceu ontem, lê a palavra, eu preciso pregar a palavra porque Jesus anunciou. Fala um monte de besteira, fala um monte de blasfêmias, blasfemas contra o nome de Deus, contra o poder de Deus, contra a sua divindade. Vejam, blasfema contra a divindade. Por quê? Porque Jesus é Deus, o Verbo era Deus, o Verbo estava junto de Deus, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Olha à tua volta, tudo que você vê, madeira, vidro, plástico, tudo que você vê veio da natureza, pegaram elementos da natureza para o fazer. A natureza viva, todas as árvores, todo o minério que existe de todas as montanhas, tudo aquilo que os homens se matam para conseguir, o ouro, o diamante, as riquezas, fazem guerras, matam milhares de pessoas para conseguir invadir um país e tomar as suas riquezas. Tudo é dom de Deus. E faça-se o céu, faça-se o mar, faça-se o elemento vivo. Agora, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Olha a preciosidade disso. Jesus é Deus. Ele não pode não fazer aquilo que Ele quer. Ele não consegue não fazer aquilo que Ele quer. Como Ele próprio vai dizer, nenhuma palavra, a minha palavra não volta para mim sem ter produzido o seu efeito. Quem não crê já está condenado. Você viu a parábola do rico e de Lázaro? Lá no inferno, no meio dos tormentos, o rico dizia, depois da morte deles, morreu Lázaro e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu o rico e foi sepultado no inferno entre tormentos. O rico dizia, manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo, vendo Abraão e Lázaro no seu seio, contemplando a felicidade daqueles que acreditaram. Jesus vai dizer, quem não crê já está condenado. Tudo é palavra de Deus, é palavra eterna. Jesus não morre. Veja o mistério da última ceia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tem a vida eterna. A nós que comungamos temos a vida eterna, porque aquele que não acredita nisso blasfema. Porque não acredita na palavra de Deus, no poder de Deus, não acredita que Jesus é Deus, quando Ele diz, isto é o meu corpo, isto é eternamente, infinitamente, eternamente. Quem comer deste pão e beber deste vinho terá a vida eterna, porque isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Assim,
Da mesma forma, não existe diferença. Faça-se a terra, faça-se o mar, façam-se os elementos vivos, o elemento árido seja separado das águas, as águas do firmamento se reúnam. Tudo aquilo que você descrito lá, ouve e vê descrito no livro do Gênesis. É o mesmo Deus que pronuncia. Então por isso que eu digo que está blasfemando aquele que não acredita no poder de Deus. Tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não falou para você, Zé, ninguém pode fazer a igreja que você quiser, que está tudo bem. Vai tudo de qualquer jeito mesmo, na tua cabeça não vale nada. A minha palavra você não acreditou, você não acredita. A minha palavra é eterna, isto é o meu corpo, faça-se o céu. Qual é o ignorante que vai negar a existência do céu? Você vai pedir internação imediata? Não vai? Assim também aquele que nega a presença de Jesus no meio de nós, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isto para celebrar a minha memória. Celebrando a memória de Cristo, nós revivemos a última ceia, nós revivemos aquilo que é palavra de Deus, revivemos, torna-se real a palavra de Deus no momento em que a celebramos. O sacrifício é eterno, mas nós o precisamos repetir a cada dia, até que esse sacramento se eternize em nós, até que nossa vida se torne eterna. Claro, com uma única comunhão nós nos tornamos eternos, mas eu digo, enquanto vivemos, vamos nos enchendo da graça de Deus, dessa eternidade de Deus. Tanto mais a glória que nós, tanto mais quanto amarmos a Deus, mais recebemos dele o dom da vida eterna, não só para nós, para todos aqueles que partilham conosco, todos aqueles que se dignam ouvir a palavra de Deus e a colocar em prática, semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Por isso que o próprio vento da morte, o vendaval, a tempestade da morte não vai assolar. O nosso corpo morre, mas nós vivemos eternamente. Eu vivo e vós vivereis. Jesus disse para nós. Abraão, você vê lá Jesus discutindo com os fariseus no capítulo 8 de São João, versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia, viu e se alegrou. Todos os justos do passado, todos os profetas, todos os justos que vieram antes de Jesus Cristo, trabalharam para que essa salvação acontecesse, foram rezando, suplicando, esperando a libertação total do ser humano, que é a libertação da nossa morte. Nós já fomos libertados da morte, nós que cremos em Jesus, na sua palavra, na sua divindade. Jesus é Deus, faça-se o céu, isso é meu corpo. Não existe diferença, é o mesmo Deus que pronunciou a mesma palavra, que vive eternamente no nosso meio. Há pessoas que colocaram, às vezes creem superficialmente, ouvem falar, Jesus está no sacrário esperando por você, mas fazem como aqueles operários: eu casei-me, não posso ir, eu comprei uma fazenda, preciso administrar, eu estou construindo uma casa agora e não dá tempo para eu ir lá na igreja, estar na presença de Jesus. É como colocar Jesus num asilo. Não é assim? Você não se preocupa, você empurra para aqueles que cuidam dele. Então o que vai acontecer? Você não tem o dom da vida, você não vai receber o dom da vida. Ou como esse rico no inferno, se ocupou de muitas coisas, era muita festa, muito banquete, era muita coisa para cuidar,
não conseguia olhar para Lázaro, que, como diz lá o Evangelho, como diz a parábola, ficava aos seus pés, ali aos pés da sua mesa, e nem migalha davam de seus banquetes para ele. A migalha que muitas pessoas não querem dar a Jesus, uma migalha de tempo. Quanto isso dói quando o homem, depois dessa morte natural, entra na eternidade, vai entrar lá como esse rico, atormentado nas chamas, vai dizer: Pai Abraão, ressuscita algum dos mortos, faz alguma coisa, manda alguém avisar meus irmãos. Jesus disse, eles têm os profetas, mas nós, mais do que os profetas, nós temos o próprio Jesus, que nos ensina, que está no meio de nós. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O Verbo se faz carne, o Verbo habita no meio de nós. O Verbo feito carne se torna carne eternamente, é por isso que ele está presente em todos os sacrários da terra, e é a oração que Nossa Senhora ensinou aos pastorinhos em Fátima também. Olha, Senhor Jesus Cristo, Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente aqui e em todos os sacrários da terra, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos do seu sacratíssimo coração e do coração imaculado de Maria, nós vos pedimos a conversão dos pobres pecadores. A oração que Nossa Senhora ensinou aos pastorinhos em Fátima, que o anjo ensinou aos pastorinhos em Fátima. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e vos ofereço corpo e sangue, alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em cada sacrário da terra, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu sacratíssimo coração e do coração imaculado de Maria, nós vos pedimos a conversão dos pobres pecadores. É isso que pedimos também a cada dia, conversão para que todos, vejam, Abraão exultou com o pensamento de ver o dia, e na transfiguração apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Olha como é precioso isso, como é maravilhoso. Nem Abraão, nem Moisés, nem Elias, ninguém morreu. Apareceram lá na transfiguração conversando com Jesus. Abraão exultou com o pensamento de ver o meu dia, esperou a vinda de Jesus. A promessa é que ele teria uma posteridade em Isaque, tão numerosa como então já não eram mais somente os filhos de sangue, mas todos aqueles que seriam salvos por Jesus. Uma posteridade numerosa como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. E vai dizer, por exemplo, em Lucas está narrado isso, capítulo 9, versículos, vou ler o 30, eis que falavam com ele dois personagens, eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória. Olha, Moisés e Elias apareceram conversando com Jesus, envoltos em glória, e os apóstolos que estavam ali, Pedro, João e Tiago, os viram. Pedro ainda disse, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés. Pedro os reconheceu. Olha a graça de Deus, essa alegria que se vive no céu. Abraão exultou com o pensamento de ver o meu dia. Moisés e Elias apareceram envoltos em glória. É isso que vai acontecer depois de nossa morte natural.
exultar de alegria todos os dias de nossa vida, contemplando a maravilhosa graça que Deus nos salvou, que Deus nos deu essa vida eterna. Não é que nos dará, Ele nos deu essa vida eterna, nós já a temos em Jesus, porque o Verbo se encarnou e se fez homem, e se encarnou, veio até nós. O Verbo de Deus se encarnou, está no meio de nós. O Verbo de Deus se encarnou, está encarnado. Ele vive no nosso meio, no nosso sacrário, em corpo, sangue, alma e divindade. É isso que nós partilhamos, é isso que nós rezamos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nesse momento de céu que os apóstolos viveram, vendo a glória de Jesus, vendo a glória, apareceram envoltos em glória Moisés e Elias, apareceram em glória. É isso que nós rezamos, que essa glória nós a sintamos, independente se há mortes, há injustiças no mundo, se há corrupção, se há todos os pecados que nós vemos ao nosso redor. O que nos importa isso? Nos importa, claro, para nós rezarmos, mas nós já vivemos a vida eterna do céu aqui e agora. Seja feita a vossa vontade, e cada vez que pedimos isso ao Pai do céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Nós estamos vivendo esse momento da transfiguração que Pedro, João e Tiago viveram no Monte Santo durante a transfiguração de Jesus. Nós já a vivemos. Claro, rezamos, é o pedido de Jesus, é a vontade do Pai. Rezem por todos aqueles que não creem, que não acreditam. Claro, rezamos por todos os dias para que esse mundo se transforme, não estamos alienados a isso, mas a nossa vida está centrada em Cristo. Pai que nosso que estais no céu, venha a nós o vosso reino. Já vivermos ali na igreja, na comunidade, aonde Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade, viveremos a mesma graça, a mesma alegria, vivemos a mesma graça e a mesma alegria que São João. Nossos olhos viram, nossas mãos tocaram o Verbo da vida, nós sentimos a sua vida agindo dentro de nós. Que o Espírito Santo te ilumine, nos ilumine a todos, nos faça cada dia mais crescer na certeza dessa glória que Deus quer dar a cada um de nós, que já deu àqueles que acreditam no seu nome, no seu poder, na sua divindade, no seu corpo e sangue, alma e divindade presentes no meio de nós em cada sacrário da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, por nós e por todos aqueles que crerem, eternamente seja louvado em grande alegria, em grande júbilo por toda a eternidade no céu. Assim seja. Amém.